Olá, mãezinha e paizinho de anjinho de quatro patas, tudo bem com você? Tenho certeza que sim. Eu sou Helena, estudante de medicina veterinária e mãe bichológica do Simba, que é a inspiração do canal Patas e Aplausos, onde eu trago sempre conteúdos direcionados ao comportamento, bem-estar animal, com dicas, curiosidades, histórias de superação e muito mais. Mas agora, deixa eu te perguntar. Você sabia que o seu cachorro pode ter uma pessoa favorita e que isso não acontece por acaso? Imagine só, ele observa cada detalhe, quem dá mais atenção, quem brinca mais ou até quem dá os melhores petiscos. Mas calma, porque hoje eu vou te contar como essa escolha acontece e melhor ainda, como você pode ser o número um no coração do seu peludo. Ficou curioso? Mas antes, olha o Simba aqui te pedindo para não deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e dar, lógico, aquele likezão para fortalecer. Então, bora descobrir juntos como essa dinâmica funciona e o que fazer para criar um vínculo ainda mais forte com o seu cão. Por que os cães têm uma pessoa favorita? Tudo começa com o tempo de convivência. Os cães, eles são animais sociais que criam laços profundos com quem está presente em suas vidas de forma bem consistente. Se você passa mais tempo com seu cão, alimenta, passeia, brinca com ele, as chances de se tornar o favorito são muito maiores. Para o cachorro, essas interações diárias são uma forma de criar confiança, segurança, fundamentais para o vínculo emocional. É como dizer: eu sei que você está aqui para cuidar de mim, então você é minha pessoa favorita, minha pessoa especial. Outro fator bem importante é o tipo de interação que você tem com ele, porque não basta estar presente, é preciso que esses momentos sejam de qualidade. Por exemplo, uma pessoa que apenas dá comida, mas não se envolve em brincadeiras ou não oferece nenhum tipo de carinho, pode não ser vista como tão favorita quanto alguém que senta no chão para jogar uma bola, fazer um cafuné. Os cães são extremamente sensíveis e conseguem identificar quem está genuinamente interessado em interagir com eles. Entender por que os cães escolhem uma pessoa favorita nos ajuda não só a fortalecer o vínculo com eles, mas também a criar um ambiente onde todos da casa possam se conectar de maneira saudável e feliz com o peludo. Afinal, cada gesto, cada movimento juntos conta muito no mundo dos cães. Então, se você quer ser o preferido ou entender por que talvez ainda não seja, tudo começa com atenção, carinho, presença que você pode oferecer. No próximo ponto, eu vou falar aqui sobre como transformar essas interações em algo ainda mais especial. Fica comigo, hein? Então vamos lá. Vou falar agora um pouquinho do papel da rotina e das interações positivas. Você já percebeu como os cães são criaturas de hábito? Eles adoram uma rotina. Para eles, saber o que vai acontecer a seguir é algo que traz segurança e muito conforto. É por isso que a rotina desempenha um papel tão importante na relação entre o cachorro e seus tutores. E se você deseja fortalecer o vínculo com seu cão e quem sabe se tornar a pessoa favorita dele, entender o poder da rotina e das interações positivas é fundamental. Porque diferente de nós que lidamos com surpresas e mudanças diárias, os cães preferem estabilidade. Eles acordam esperando saber a hora de comer, a hora de passear e até o momento em que vão receber atenção e carinho. Quando essas atividades seguem um padrão assim previsível, o cão sente que está em um ambiente controlado e isso gera muita confiança. Por outro lado, quando a rotina é completamente desorganizada ou imprevisível, o cachorro pode ficar confuso, ansioso e até desenvolver comportamentos negativos, como latidos excessivos ou destruição de objetos. Mas não é só ter horários fixos. A qualidade dessas interações é igualmente importante. Alimentar o cachorro na hora certa ou levar para um passeio rápido é o básico.
mas os cães anseiam por momentos de conexão verdadeira. Ou seja, pequenas ações como essas mostram ao cão que você não está apenas cumprindo uma tarefa, mas realmente se importando com ele. Não basta sair de casa e andar sem interação, durante o passeio ficar preocupado com o uso do seu celular, escutando um áudio, enviando uma mensagem. Pelo contrário, use o passeio como um momento para explorar, brincar, reforçar o treinamento. Deixa o seu cão cheirar o ambiente, correr um pouco e, claro, use comandos simples como senta, fica, oferecendo recompensas sempre que ele obedecer. Esses momentos não são apenas exercícios físicos, eles também fortalecem a conexão entre vocês. Se o seu cachorro gosta de buscar bolinhas, por exemplo, correr ou até mesmo brincar de cabo de guerra, dedique alguns minutinhos do dia para essas atividades. Durante esses momentos, o cachorro associa você à diversão e ao prazer, o que automaticamente fortalece o vínculo entre vocês. Estudos mostram que durante momentos de carinho e brincadeira, tanto o cão quanto o tutor liberam ocitocina, também conhecida como hormônio do amor. Esse hormônio fortalece a conexão emocional entre vocês, criando um laço que vai além do físico. E uma coisa é certa: consistência é a chave. De nada adianta oferecer atenção e carinho em um dia e ignorar o seu cão no outro. Cães são extremamente sensíveis à nossa presença e comportamento e eles precisam dessa constância para se sentirem seguros. Outra coisa que a gente precisa falar aqui é a importância da linguagem corporal e a comunicação. Você sabia que seu cão está sempre tentando se comunicar com você, mesmo sem dizer uma única palavra? Para os cães, a linguagem corporal é o principal meio de expressão e compreender isso é fundamental para criar um vínculo forte e saudável com seu peludo. Quando você aprende a ler esses sinais que ele dá e ajustar a sua própria comunicação, algo mágico acontece. Vocês começam a se entender de verdade. Para eles, tudo conta. O jeito como você se move, o tom da sua voz e até o ritmo da sua respiração. Por exemplo, se você se aproxima de forma calma e relaxada, ele provavelmente irá reagir com confiança e tranquilidade. Mas se você faz algum movimento brusco ou está nervoso, ele pode ficar apreensivo e desconfiado. Isso acontece porque os cães instintivamente associam nossos gestos às intenções que temos e essa leitura que eles fazem é instantânea. Por exemplo, um olhar fixo, prolongado, especialmente de um desconhecido, pode ser interpretado por eles como uma ameaça. No entanto, quando esse contato visual é combinado com um tom de voz mais suave, gestos carinhosos, ele se transforma em um convite para uma conexão. Os cães também falam muito através da própria linguagem corporal. O jeito como eles posicionam as orelhas, balançam o rabo, ou até o ritmo da respiração pode dizer muito sobre o que eles estão sentindo. Um rabo abanando nem sempre significa felicidade. Se ele estiver rígido e com movimentos rápidos, isso pode ser um sinal de alerta ou até mesmo de tensão. Da mesma forma, orelhas para trás, corpo encolhido, indicam medo, desconforto. Ao entender esses sinais, você pode ajustar sua abordagem para deixar o cão ainda mais à vontade. E em relação ao tom de voz? Pois então, os cães não entendem palavras da mesma forma que nós, mas reconhecem tons. Uma voz suave e animada transmite alegria e segurança, enquanto um tom grave e firme sinaliza seriedade. É por isso que, ao dar comandos, o tom que você usa é tão importante quanto a palavra em si. Por exemplo, ao dizer "vem cá" com um tom mais animado, o seu cão ele vai se sentir encorajado e se aproximar de você. Agora, já um "vem cá" dito de forma rude pode fazer com que ele hesite ou até evite você. Quando você domina essa comunicação, algo incrível acontece. Seu cão começa a buscar sua presença não apenas por necessidade, mas por prazer. Ele sente que você é alguém que o entende, que o respeita e que está ali para oferecer segurança e afeto. E isso transforma o relacionamento de vocês, criando uma conexão que vai além de palavras ou gestos. Embora seja natural que os cães criem laços mais fortes com algumas pessoas,
Em certos casos, esse favoritismo pode se transformar em um problema para o cão, para o tutor favorito e até mesmo para toda a dinâmica da casa. É muito comum que cães que têm um vínculo muito forte com uma pessoa desenvolvam comportamentos possessivos. Você pode notar isso quando ele tenta bloquear, por exemplo, o acesso de outras pessoas ao seu tutor favorito, ou quando começa a rosnar, latir, ou até mesmo avançar em quem se aproxima dele. Isso pode parecer engraçado no início, mas é um sinal claro de que o cachorro não está lidando bem com as interações sociais e pode estar se sentindo inseguro. A possessividade, quando não controlada, pode se agravar e causar tensões dentro de casa. Um cachorro que se apega excessivamente a uma única pessoa pode começar a apresentar sinais de ansiedade e separação. Isso significa que quando o tutor favorito sai de casa ou fica longe por longos períodos, o cão pode ficar extremamente ansioso, latindo sem parar, destruindo móveis ou até mesmo se machucando em tentativa de escapar ou lidar com o estresse. Esse nível de dependência emocional é muito prejudicial, tanto para o cão quanto para o tutor, pois ambos acabam sofrendo com esse tipo de situação. Muitas vezes, o favoritismo é reforçado quando apenas uma pessoa da casa assume todas as tarefas relacionadas ao cão, como alimentação, passeios, brincadeiras. Embora isso seja prático em algumas famílias, é importante que todos os membros da casa participem do cuidado com o pet. Isso ajuda a distribuir a atenção e permite que o cachorro crie laços com todos. E o que fazer quando esse favoritismo já está causando problemas? A resposta está em reeducar o comportamento do cão e dos humanos. Para começar, é essencial que todos os membros da família passem mais tempo de qualidade com o cachorro. Isso pode incluir brincadeiras, passeios e até o uso de comandos simples com reforço positivo. Pequenas ações como oferecer petiscos ou fazer carinho durante momentos mais tranquilos ajudam a criar associações positivas entre o cão e as outras pessoas da casa. Em casos mais graves, onde esse favoritismo se transforma em agressividade ou ansiedade extrema, é bom buscar ajuda profissional. É fundamental um adestrador ou um médico veterinário especializado em comportamento canino pode avaliar a situação de forma personalizada e oferecer também estratégias específicas para corrigir o comportamento do cão. Agora que você já entende melhor o que está por trás do favoritismo canino, é hora de colocar essas dicas em prática para garantir uma convivência ainda mais harmoniosa com seu peludinho. E se você quer aprender ainda mais sobre o universo dos cães, não precisa parar por aqui somente assistindo esse vídeo. Aqui no Patas e Aplausos você encontrará sempre vídeos direcionados para comportamento e bem-estar do seu animalzinho. Se gostou desse vídeo, não deixa de dar aquele likezão para fortalecer, hein? O Simba e eu ficamos por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!